de Jesus. Amém? Amém. Estava discernindo na palavra do nosso Senhor Jesus, para que ele me revelasse qual era a sua vontade de ver. Sabemos que a palavra, sobretudo aquela que traz juízo por conhecimento e revelações da palavra dos finais dos tempos, como o livro das revelações, Apocalipse, sabemos que ficamos muito debilitados na carne, ficamos também fracos, embora no espírito nos fortalecemos, mas ficamos fracos. Pode ser uma tribulação imensa a participar falando somente do Apocalipse, uma ministração que dure aproximadamente 45 minutos a uma hora. Mas, como o Senhor tem dado essa dispensação, essa permissão de revelar o Evangelho do finais dos tempos, no Apocalipse, estamos escrevendo no blogs, no Evangelho do Reino, WordPress. Então, neste momento, falaremos da Babilônia, para que o Senhor nos revele, nos dê conhecimento de que é a Babilônia, de que é aquela grande mulher, ramera, que se prostitui toda a humanidade no mundo inteiro. Dá muito o que falar, porque tem várias direções de alguns cultos no meio do mundo que direcionam todo para a Igreja Católica, por ser ela a maior igreja cristã em 2 milênios, que tem sido, ao mesmo tempo, de divulgar, de pregar o Evangelho no mundo inteiro, mas também muita desgraça e morte pelas guerras que vocês bem sabem na história que aconteceu, e pela perversão de muitos ali através dos tempos. Mas para não fazer isso algo pessoal, algo do que eu queira na carne, culpar alguém e apontar a Igreja Católica como a Babilônia, veremos o que Deus nos disse a respeito. Porque se apontamos a Igreja Católica como a Babilônia, então a Igreja Católica cai e já se solucionou o problema. A Babilônia não existe mais. Não é bem assim. A questão da Babilônia é uma grande cidade, a perversão que está no mundo inteiro, um poder que está se prostituindo juntamente com os homens, e que tem um domínio sobre a terra. Então vemos algo que é visível, não algo aparente. Então como que não enxergamos esse poder, essa mulher que prostitui-se e tem a riqueza do mundo inteiro? É algo que deveria todo o olho enxergar e ver, porque é algo visível. Ele disse, o Senhor disse através de seus profetas, que ela está no mundo inteiro. Está sentada sobre um poder, sobre muitas águas que significam todos os povos, o mundo inteiro, através desses 2 milênios. Então é algo visível. Como eu não enxergo a Babilônia? Porque um aponta alguém, o outro aponta outra instituição, e cada um tem uma referência pessoal ou uma interpretação doutrinária, bem do ponto de vista de alguma direção, de algum culto, de uma religião que nasceu ali fora do mundo, ou uma interpretação pessoal de teólogos. Então devemos saber, lendo versículo a versículo, o que é a grande Babilônia. Começaremos aqui em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. E leremos o primeiro versículo, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te aí a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, podemos ver que um dos 7 anjos, aqueles que já trouxeram as copas, as taças das pragas para
juízo final, para a aprovação final da terra, eles já foram. Está falando que um dos que trouxeram as 7 taças trouxe esta revelação ao apóstolo. Podemos ver versículo a versículo. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, mostrar-te aí a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então vamos ver ali no capítulo 15 e 16, veremos a descrição de aquele poder de Deus saído do seu templo, daqueles 7 anjos que trouxeram à terra as 7 taças da ira de Deus. A última porção de condenação, de juízo final sobre a terra. Logo após vemos a condenação da Babilônia. Logo após vemos a condenação da Babilônia. Se vemos ali no capítulo 15, no primeiro versículo, diz assim: e vi outro grande e admirável sinal nos céus, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. No 16, primeiro versículo: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 salvas da ira de Deus. Então, essa ira, essa condenação, esse juízo é derramado sobre a terra. Poderíamos vir a dizer assim que esse juízo é somente espiritual. Não, mas se analisarmos o capítulo 16, veremos que são várias pragas que vêm sobre a terra. Vêm sobre a natureza. Vêm sobre os elementos terrestres. Obviamente que ali também vai vir uma provação, vai vir um juízo sobre o homem natural, o homem que está ligado aos elementos. Vai vir um juízo sobre aquele que tem a marca da besta. Vai falar claramente ali no capítulo 16. Então, quer dizer que já há pessoas com a marca da besta. E como que não enxergamos a marca da besta? Não enxergamos a Babilônia? Mas Deus está nos dizendo que neste final dos tempos, Ele permite a seus anjos o juízo de Deus ser lançado sobre a terra para que venha uma aprovação final, para que venha aquela conversão daqueles últimos homens da terra. Sabemos que a Babilônia é uma grande cidade que está no mundo inteiro. E veremos a continuação que vai se referir que é um mundo carnal, essa grande cidade, essa grande humanidade que chama-se Babilônia. Meus irmãos, ali no versículo 15 do capítulo 17, diz assim: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. Então, estamos falando de um mundo inteiro, estamos falando de uma humanidade. Então, estamos falando não do crente, estamos falando de todo homem carnal. Quando Israel foi levado de ali, de Judá, a Babilônia, sabemos muito bem que eles ficaram 70 anos e depois eles voltaram pela promessa de Deus para construir o templo de Deus, depois de ter sido destruído o templo de Salomão. Então é uma promessa: a segunda casa é maior que a primeira, porque pela fé foi construída. Então vemos aqui que aqui também esse povo de Deus, que somos nós, também estamos como aquele povo de Israel estava em Babilônia de Nabucodonosor. Somos um povo de Deus que está no meio da Babilônia. Sai daí, povo meu. Sai do meio da grande cidade. Então, essa grande cidade, se vamos para Daniel mesmo e vemos como Nabucodonosor fez aquela grande estátua de ouro para ser adorada, indicando que o homem, sendo o ouro, sendo ele próprio o rei daquela grande cidade, queria uma adoração
de todos os povos que representavam naquele momento a humanidade. A mesma coisa acontece hoje. Hoje vemos uma adoração a esse mundo sensualizado, digamos sensualizado porque o homem aquele que seguia pela sensualidade, pelos elementos carnais, que ama as questões do mundo. Então vemos um homem também dominante no mundo inteiro. Se saímos ali fora, ou se saímos para muitas questões nossas particulares, vemos que uma grande parte de essa pessoa, Babilônia, opera em nossos pecados ainda em nós. Quantos foram jogados na fornalha? 3 profetas de Deus. Mas tinha muitos outros, né, que não foram jogados. Então, aqueles que foram jogados tiveram que passar pelo fogo do mundo, pela opressão, pela maldade, pelo ódio do mundo, pelo ódio do rei da Babilônia, que tem poder sobre o mundo, que tinha poder para jogar o crente na fornalha, mas com o poder de Deus, esse fogo não fez nada neles e queimava aqueles que eram os verdugos, né? Aqueles que julgaram. A mesma coisa acontece hoje conosco. Nós somos uma humanidade santa, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje nós somos aqueles que somos jogados na grande fornalha, mas que ao passar pelo fogo, o quarto homem, Cristo, aquele que está dentro de nós, nos faz que seja uma frescura, seja um gozo aquele fogo, que para o homem da Babilônia é a morte. Então, vemos que essa grande cidade, aquela que era de Nabucodonosor, hoje a vemos no mundo inteiro. E a gente tem que enxergar. Vemos um sinal. Ali no capítulo 12, que diz? Que se vê um grande sinal nos céus. Qual que é o sinal nos céus que vemos da igreja? E viu-se um grande sinal nos céus. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem que é essa mulher? Alguns que são, através da história, os tradicionais, que têm pregado a palavra no mundo inteiro, diriam que é Maria. Mas nós dizemos que é a igreja. Podemos ver que tem uma coroa. Está coroada. É a igreja coroada por Deus. Esse resplandor, essa estrela da manhã que ilumina sua face, é o próprio Espírito Santo de Deus que ilumina nela. Ela está sobre a lua. O Senhor fez 2 luminares maiores quando disse lá na criação, lá no princípio, referindo-se que um era para iluminar o maior o dia e outro para iluminar a noite, referindo-se à igreja e à própria luz de Deus, ao próprio poder do Senhor em nossas vidas. Nós somos iluminados pela estrela da manhã, pelo Espírito Santo de Deus que há em nós. Então, esse sinal, pode ver que é um sinal espiritual, refletido na terra. Nós sabemos quem é a mulher de Deus. É a igreja, somos nós. Então, é visível. Vejamos a seguinte. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. É o Espírito Santo na vida de cada um de nós, esperando a vinda e ressurreição, o arrebatamento de toda a igreja. Sofre com dores de parto a igreja, porque assim sofremos como uma mulher quando está a ponto de dar à luz. Né? Porque a manifestação plena de Deus é quando Ele venha e também tenhamos de seu corpo como hoje temos de seu espírito. Mas veja bem no versículo 3 o que diz a palavra de Deus. E viu-se outro sinal, também um sinal espiritual. Viu-se também outro sinal nos céus. E eis que era um grande dragão, demônio. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Então vemos que Satanás também é um sinal espiritual, mas também nós o enxergamos pelos elementos. Enxergamos aqui no mundo esse poder
conflitivo, destruidor de Satanás. Toda guerra, toda catástrofe natural, de toda forma como Satanás se levanta nas nossas vidas, são sinais mais que aparentes, são reais de como Satanás atua no meio do mundo. Sabemos que a igreja, nos inícios, nos primórdios do Evangelho, a igreja lá no Oriente, lá em Mesopotâmia, a igreja ali onde é a Turquia, a igreja onde é a Rússia, a igreja onde é a Capadócia, o Cáucaso, a China, a Índia, a Mongólia, e naqueles lugares o Evangelho chegou nos primeiros séculos. O que vemos no Evangelho naquelas regiões hoje em dia? Nada. Se for 1% de cristãos que há ali sendo perseguidos e mortos, né? Teríamos vindo milagres se algum desses países tivesse algo melhor do que estamos falando. Eles são perseguidos, torturados e mortos, difamados naquelas regiões. Então o que vemos? O dragão, Satanás, o que fez? Ele atuou sobre a humanidade com dissoluções, ou seja, desregramentos, dividiu a igreja, jogou contra a igreja o falso profeta, inimigos da igreja, criou diferentes formas de religiões pagãs para lutar contra a Santa Igreja. Então, hoje vemos naquelas regiões onde foi praticamente rejeitado o Evangelho, porque até o ano 600 depois da era cristã, quando se levantou Maomé, lá com o muçulmanismo, hoje em dia, a religião imperante naquela região da Mesopotâmia, o que se pregava ali era a fé cristã. Tinha os nestorianos, a igreja nestoriana, tinha a igreja da Síria, tinha igrejas que se espalharam pelo mundo inteiro. Ali no Egito também, tínhamos também que se espalhou pela África. Então, como vemos o maligno agir no meio do mundo? É muito fácil. Se vemos na história, ou vemos nesta realidade, vemos como o maligno tem se levantado e se levanta de muitas formas contra o Evangelho, em discussões, para separar, dividir a Igreja Santa do Senhor. E não indo muito longe, vemos a violência que há hoje no Brasil, não podendo ser controlada, sendo que pela fé que há em Cristo Jesus deveria ter sido levado por um caminho de paz, né? De ordem, mas não acontece isso porque há muita maldade, ao poder de Satanás dominando assim. Então é só você enxergar e você vai ver qual que é o poder de Satanás no meio desse mundo. E veremos aqui um sinal até, vamos falar, e viu-se outro sinal nos céus, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres, porque ali, falando sobre a Babilônia, vai falar desse chifre, dessas 7 cabeças, e sobre as suas cabeças, 7 diademas. Voltamos ali a capítulo 17, e no versículo 2 diz o seguinte: com a qual se prostituíram reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então vemos que aquilo que entorpece o pensamento, o discernimento do homem, da humanidade, é um vinho embriagante, uma bebida forte. O homem que está no meio do mundo e que não enxerga a palavra de Deus está embebedado com o vinho, com a cachaça, vamos dizer assim, de Satanás, da grande prostituta que tem esse licor, vamos dizer assim também. Toda direção que não é cristã é uma bebida embriagante.
não te deixa enxergar a realidade. Todo homem que não enxerga Cristo, que não enxerga a verdade, o que ele enxerga? O que ele enxerga? Só que a prostituta dá para ele. Então, o que ele bebe do mundo inteiro é uma bebida embriagante que lhe faz estar na copa, um copo transbordante com as prostituições da grande meretriz, da grande Babilônia. O homem insensato, o homem corrupto, o homem degenerado, né? A pederastia, todos aqueles problemas da sociedade são obra da carne, bebida embriagante para aquele que bebe delas e se prostitui com elas. Então, para encontrar o grande problema da sociedade, aonde que nós vamos? A natureza do homem. A natureza do homem, quando é de Deus, é uma natureza divina que esse homem tem porque tem a Deus no coração. Mas quando enxergamos uma natureza pervertida, enxergamos o sinal de Satanás naquele indivíduo, naquela pessoa. E se essa pessoa faz um corpo, e vemos que ele já é um grande corpo da Babilônia no mundo inteiro, opondo-se à fé cristã. Vemos uma coisa, porque quando eu vou lá na Mesopotâmia, porque ali não se aceita o Evangelho, porque já foi pregado, tem muito poucos cristãos, não quer dizer que não se convertem-se, mas a perseguição é muito maior que aqui. Então, mas quando dessas pessoas, desses países, dessas instituições, desses personagens do mundo se opõem a que seja pregado o Evangelho, pode ver que se você vai a 1000 quilômetros de distância, em outra nação que tem o mesmo pensamento, e depois vai em outro lugar, e em outro, e assim vai, em muitos lugares, você vai ver que eles têm um só pensamento. Por quê? Porque formaram um corpo. Então, o falso profeta não é uma religião somente determinada, não. É tudo que se opõe a Jesus Cristo. Mas como ele se opõe? Ele se opõe a tal ponto que odeiam o cristianismo, odeiam a Jesus e te odeiam por isso. Então eles são um corpo. Por isso uma grande cidade que está no mundo inteiro. Prostituição é aquela que ainda tem para prostituir-se. Depois veremos o porquê ela está sentada sobre muitas águas. Então esta mulher está sobre todas as nações, ou seja, ela usa aquilo como seu trono. Os países, os poderes, as potências, né? A riqueza deste mundo, ele usa para ela. Parece que está embriagada, né? Com vinho, com tudo que há no mundo. Ela é riquíssima, porque é uma humanidade que se aproveita do mundo inteiro e seu trono é a besta. O que é a besta? É o poder natural, material, mas que Satanás tem um acesso direto. O que acontece? Aquele que deixou de se prostituir, aquele que negou a Deus, que negou a Cristo Jesus, converte-se na bestialidade, em um elemento, em uma fera que Satanás opera. Então temos dois poderes. Temos uma mulher, mas depois temos uma besta, na qual ela está. Mas a besta está falando que o mundo, como que é? Eu estou no meio do mundo, eu sou uma besta. Não, aqui ele está falando que quando Babilônia caia, então está separando Babilônia, a besta e a igreja. A igreja é aquela mulher que vemos ali, iluminada com o poder de Deus. Então veremos que uma mulher, uma parte dessa humanidade, deixa de ser aquela Babilônia porque ela vai cair. Mas o grupo dos 10 e a besta, elas comerão suas carnes. Que significa? É devorada, porque a tal ponto veio a sua prostituição que Satanás lhe comeu tudo que tinha que ser devorado nela e já não ficou mais mulher para se prostituir, mas ficou o corpo
de Satanás no meio do mundo. É ali que Satanás sobe do abismo e aparecerá o anticristo. Ou seja, Deus nos enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e está no meu coração e no vosso coração, mas também terá o corpo do anticristo, e ele tem que formar um corpo. Então ele tem uma legalidade por aqueles que se perverteram e aqueles que se entregaram, lhe entregaram o seu trono, o seu reino à besta, Satanás. O que diz ali no capítulo 13? Essa palavra é muito forte. Detona a nossa carne. Deixa cada um de nós totalmente atribulado. Por quê? Porque vem a verdade crescendo de dentro de cada um de nós, vem se manifestando, você vem enxergando uma realidade, mas ao enxergar uma realidade, também enxerga o poder de Deus manifesto, mas também enxerga o que não é de Deus manifesto. Então, já não posso ter uma partilha com o mundo e com Deus. Eu tomo uma posição de estar firme com Deus. Porque quando o crente não tem conhecimento da palavra, ele como que está entre o pé esquerdo e o direito. Não toma a medida de Deus perfeita, está no prumo. E acontece com cada um de nós. Porque ao parecer no que enxergamos e conhecemos, não conhecemos plenamente. Não sabemos plenamente, mas quando conhecemos e sabemos que temos que escolher a Cristo Jesus, porque Ele já nos escolheu. E o mundo fica do lado. Então um corpo de santidade e um corpo que tem que estar escravizado a Deus, subjugado aos pés do Senhor, para que assim Ele nos levante em seu espírito. Capítulo 13 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Novamente, essas 7 cabeças e esse 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, um corpo, tá? E os seus pés como de urso. Os pés dela são de urso, e o corpo dela é de leopardo. E a sua boca como de leão. A boca dela é de leão. E o dragão, o demônio, o quarto. Aí o quarto, ó. E o dragão deu-lhe o seu poder e seu trono e grande poderio. Então a besta é o leopardo, que tem os pés de urso e a boca como de leão. E o dragão, quarto elemento que está fora, lhe dá o poder a ela. Então faz parte desse corpo, dessa besta. Se vamos para Daniel, vamos ver 3 bestas que se levantam ali. E a quarta besta, nós sabemos muito bem, que foi o grande domínio do poder romano sobre o mundo inteiro. Então tem um domínio humano, mas pelo poder de Satanás que lhe dá esse poder. Mas o homem tem que rejeitar o poder que Deus lhe deu ao meio da terra. Então vemos o homem prostituído e o homem subjugado pelo maligno. Então, o que enxergamos aqui? Voltamos ao capítulo 17. Com o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra. Está falando de toda a humanidade. Se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, toda prostituição que sai daquela mulher. Então, tudo que é pecado, tudo que é errado, tudo que vem da carne, é um resultado dessa grande Babilônia. Digamos assim, num homem natural, o que eu teria com a grande Babilônia? O que posso compartilhar? Eu estou no meio dela. Minha carne é parte dessa Babilônia. A minha natureza carnal. Deus separou minha natureza carnal para santidade em seu Espírito Santo. Então, se eu brigo, se eu roubo, se eu minto, se eu me prostituo, a grande Babilônia começa a ter um poder em mim. Minha natureza prevaleceu contra o poder de Deus. Então, faz cada um da Babilônia enquanto homem natural, enquanto homem que rejeita a palavra de Deus. Então, você sai da Babilônia, não é dessa Babilônia de Nabucodonosor hoje em dia. Você sai da Babilônia quando você separa-se
da carnalidade. Babilônia, o grande mistério acontece na nossa própria vida, na nossa personalidade, no nosso cotidiano, em mim mesmo. Todo homem desde que nasce, ele nasce no meio da Babilônia. É separado por Deus e colocado na fornalha para que, assim provado, seja aprovado por Deus. Mas passa pelo fogo. Você tem que passar pelo fogo. Para ser de Deus, passar pelo fogo. Ninguém pode ser de Deus a não ser passado pelo fogo. E também temos que morrer. Morrer para a nossa carnalidade. Cristo morreu por nós. Nós morremos por os pecados, ressuscitamos com Cristo. Há uma morte, mas há uma ressurreição. Também há uma saída daquela grande cidade. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. Meus irmãos, ela não está sentada sobre muita sábado. É uma besta. Não é só a humanidade. Mas aqui foi levado o profeta, o apóstolo, foi levado em espírito a um deserto. Então, também esse mundo representa um deserto, porque é um mundo onde não está o Senhor. Se dizermos que Jesus está lá no deserto, não saiais ali, ele não está ali. Se está na sua casa, lá numa casa que... Não, também não está. O Senhor está ali no teu coração, o Senhor veio em espírito em você. Então, o deserto aqui também, vamos ver que também tem a ver com o mundo. Mas o Senhor está falando que esse mundo já é um deserto, porque está sendo condenado a Babilônia. E se está sendo condenado a Babilônia, esse mundo é um deserto. Porque o povo do Senhor está separado em santidade. Então, Babilônia é uma que vai para a condenação. A besta, o mundo, tudo aquilo que deixou descer para Deus, aquilo que já não mais dá fruto, então é um deserto. Também são muitas águas, poucas pessoas e limpas. Entendeu? A um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando vemos lá na definição de reinos e das bestas que surgem da terra e do mar, lá em Daniel capítulo 7, vemos que são grandes impérios, são grandes períodos, de tempo e de poderes, de potências que dominaram sobre a face da terra. Vemos que a última dominação foi o grande império romano, foi o grande império romano, onde tem aqueles 7 montes. Então, a igreja tradicional, muitos teólogos jogam que a Babilônia é a igreja católica porque ela está ali no meio de Roma, onde tem 7 montes. Mas temos visto que a Babilônia não é uma instituição. A Babilônia é a própria carnalidade, o próprio homem natural que rejeita a Deus, aquilo que foi já condenado. Deus não condenou o pecado no corpo do pecado, para que assim o pecado fosse condenado ali no corpo que morre, mas fosse ressurreito cada um de nós pelo Espírito Santo de Deus e no corpo de Cristo que será vindo. Então, a igreja tradicional está em pecado? Tem muitos. É a Babilônia, e no que é pecado ela faz parte. E que outra igreja faz parte dessa grande Babilônia? Todo aquele que está em pecado tem parte com a Babilônia, com o mundo. Então, mas vemos essa Babilônia que se assenta, ela dirá mais para frente aqui, que também ela está sentada ali naquele lugar do 7 montes. Mas o que acontece hoje em dia? O grande império romano que dominou o mundo conhecido daquele então, que já vinha de uma dominação que teríamos que ir para Daniel passar para outra palavra, falando do mesmo, mas para não sair desse capítulo, veremos que
da descendência de Alexandre, que se dividiu em 4 reinos. Eles dominaram até que o Império Romano tomou posse daquela grande região que representava o mundo inteiro, naquele então que era toda a Europa, Ásia Menor, Mesopotâmia, África, etc, etc. E aquilo lá era domínio antes do Império Grego, que o Império Grego também representa, no capítulo 8, o bote. Então, hoje em dia, o que vemos? Que o mundo inteiro está regrado, dominado por outra potência. Mas esse poder nasceu do Ocidente. Então, quando refere-se a esses 7 montes, a essas cabeças que tem a besta, veremos que é um poder, é um reinado que unifica esse novo Império Romano. Digamos assim, essa besta que tem 7 cabeças é um grande Império Romano hoje, que não existe mais, que domina no mundo inteiro. É naquele conceito do greco-romano que domina sobre toda a humanidade. Então, a Babilônia está sentada sobre uma besta, que falamos que é uma bestialidade do homem já corrompida, que é dominada por Satanás, mas que são nações, línguas, são poderes. Então, aquela nova Roma que há hoje em dia é um novo império, mas que este realmente hoje domina sobre o mundo inteiro. Tem algo que ver com o Ocidente. Deus representa ali no meio do Ocidente, porque o último e quarto poder foi representado, foi dito claramente na palavra, analisado e vendo as profecias, que representou o Império Romano, a quarta besta. Mas acabamos de ver que a quarta besta também é um dragão. Né? Acabamos de ver. E o dragão lhe deu o poder à besta. A gente não viu ali no capítulo 13. Então, há um país, mas um país se formado em uma nação só, em um conceito só. E essa grande Babilônia monta em cima dela. Ou seja, a prostituição da humanidade encaminha para a perdição, porque ela recebe o poder de Satanás. Porque essa besta é Satanás, mas são os homens que virão a ser quando eles totalmente estiverem pervertidos. Então ela está cheia de riqueza, cheia do sangue dos santos. Porque Babilônia sempre esteve no meio das prostituições e embebedada no sangue dos santos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de certo, faz parte dessa besta, o mundo. E vi uma mulher assentada sobre a besta. A humanidade que se corrompe hoje em dia, de cor escarlata, sangue, que estava cheia de nomes de blasfêmias. Quantos nomes não poderíamos citar e nomear hoje, que tem o mundo inteiro em potências, em poderes? Não vou nomear países, não vou nomear instituições, grandes exércitos, o comunismo, o capitalismo, o muçulmanismo. Quantos nomes eu poderia citar como nome de blasfêmia? Então, para não nomear, já que vocês, pela palavra, vocês devem estar recebendo, devem estar discernindo os nomes de blasfêmias que essa grande cidade, que essa grande humanidade, ela tem, e ela se constitui, se enriquece com os bens deste mundo e também os destrói. Não é verdade? De cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. Falamos que é a humanidade, mas aquela que opera na vontade do homem. É aquela besta, é aquele deserto, é aquela vontade humana que não obedece a Deus e que lhe entrega o poder ao dragão. Então há uma humanidade. E os 10 chifres, 10 títulos, 10 poderes. Sabemos que quando nós falamos do dízimo de Deus, falamos do melhor para Deus. Mas aqui estaríamos falando desse 10
geral em todo o planeta, em toda a Terra, falando de toda a humanidade ajuntada em um poder só, como a Torre de Babel edificada na prostituição, na maldade vinda através do pecado, né? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e de pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Quando vemos esse cálice de ouro, por que de ouro? Por que seria tão precioso? Lembremos-nos da estátua de Nabucodonosor. O Senhor Deus colocou o homem para que reinasse sobre toda a terra, para que fosse rei e Senhor sobre toda a terra. Pode ver que aqui isso se transformou num cálice. Ela trouxe todas as maldades e abominações para dentro de um copo. Sabemos que o nosso coração é como um copo também, que também está emanado de Deus. Está o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Deus hoje em dia. Então vemos que a realeza de toda a humanidade pervertida veio nas mãos de uma mulher formada em toda essa prostituição, em todos no mundo inteiro. Não importa a raça, não importa o credo, se está fora da palavra, faz parte. Faz parte. Ou faz parte do corpo do falso profeta, ou faz parte dessa grande rameira no mundo inteiro. Então vemos como a palavra nos tem dado a entender o que significa os 7 poderes, que é um estado mundial, e se descifra os países todos em acordo e deixando-se levar pelo poder de Satanás, mas que deixe que a Babilônia se prostitui em cima para devorar, porque no final vai falar desse capítulo, vai falar que eles devorarão as carnes da prostituta. Por quê? Porque para Satanás convém que todo homem na terra se prostitua, para que se perca. Ah, meu filho, você não acredita no cristianismo, você acha que pode ser daquele jeito? Que seja. Ah, você acha que roubar, mentir ou cambiar seu sexo, mudar seu sexo também está certo? Então faça. Quando todo mundo não poder invocar a Deus, porque todo mundo veio se a perverter, então uma besta de fora, é dela, passa a ser parte de seu corpo. Nós somos a esposa, a noiva de Deus, mas essa mulher é noiva de Satanás. Então, Deus vem pela sua noiva, a sua esposa, e Satanás vem pela sua, que é essa Babilônia. Então, fazemos parte de qual? Nós, é claro, fazemos parte da esposa, da noiva, da esposa de Deus, de Jesus Cristo. Aquela que falamos ali no capítulo 12. Aquela que Satanás vai atrás para destruir, para devorar seu filho, aquele filho que está nascendo em cada um de nós, no Espírito Santo, que já esperamos na ressurreição com Cristo. Então, vemos muito bem a definição de mulher. Mulher de Deus, mulher que não é de Deus. E na sua testa estava escrito o nome Mistério a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ali generalizamos novamente como ela tem se expandido através da terra, através dessas abominações, de seu comércio. Se nós formos lá para Ezequiel 27, veremos a Tiro, uma cidade portuária, que você pode ler até em casa depois, como Deus descreve aquela cidade como se fosse um barco. E como aquela cidade prostituiu-se a ela e ao mundo inteiro, daquele então conhecido, por comerciar com todo mundo. Então vemos a arca de Noé, representando a igreja e sua família, a igreja, ele, o Salvador, vamos dizer hoje, Cristo, esse barco, hoje, estamos no meio da salvação, uma arca que foi Noé, mas também vemos ali no capítulo 27 de Ezequiel, vemos um barco de prostituição que comerciou por o mundo inteiro. E ele deslizava-se pelas águas pelo mundo inteiro, trazendo
para a sua província e para Israel todas as prostituições do mundo inteiro. Então, vemos que o comércio, o enlace, o conhecimento, o relacionamento de culturas e religiões e de raça está muito bem aproveitado por Satanás. Não temos que ser preconceituosos em quanto a raça, em quanto a nada. Mas, em quanto a credo, somos cristãos. Isto não pode mudar. Então, vemos que nós estamos no meio da igreja, no barco do Senhor. Ele acalma as ondas, ele tem poder sobre as almas. Mas aquele barco que se desliza pelo mundo inteiro é a grande prostituta, a grande Babilônia. Ali, Tiro. Depois vemos no capítulo 28, que você vai ver que Deus vai nos ensinar e vai nos dizer como estava Satanás no paraíso e como ele caiu. E também fala de um homem que cai junto com Satanás, o próprio homem, a humanidade. Aqui seguimos no versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, é responsável a grande Babilônia pelo derramar do sangue de todo cristão através de todas as épocas. O maior derramar do sangue dos cristãos, embora tenha sido muito derramado pelos próprios cristãos, mas se vamos na história, lá na época, 600 anos entre o começo do cristianismo até que vieram a ser perseguidos até hoje por aquelas religiões que se levantaram no Oriente, vemos que o sangue dos cristãos, de milhões e milhões de seres humanos, foi derramado por aqueles que não são cristãos, ou por aqueles que renegaram da fé cristã e se passaram para o lado do maligno, do inimigo. Então vemos uma região do continente inteiro, vemos países e mais países dominados pela falsa profecia, e hoje nem sequer 1% desse povo professa a fé cristã. Se você vai no computador e pesquisa, vai ver monumentos nestorianos lá na China, na Índia, na Mongólia, em toda aquela região do mundo inteiro. Como que não foi pregado o Evangelho? Mas eles não são igual que nós. Mas a Igreja Católica é cheia de problemas, mas mesmo assim o Evangelho pregado por eles não teve glória, não tem glória hoje. Não os servos dele, mas a glória que o Senhor coloca em cada um de nós para pregar seu Evangelho verdadeiro nesse final dos tempos. Então, o Evangelho tem sido pregado sim no mundo inteiro. Hoje, a pregação do Evangelho é para dentro da igreja, é para dentro do templo do Senhor. O pátio exterior está sendo pisado pelos gentios. Digamos assim, aquela igreja que é na carne está sendo pisada hoje. O próprio pecado do homem está pisando ali o átrio exterior do templo. Agora, o pátio, o interior do templo, está sendo glorificado com aqueles que estamos pregando no Espírito Santo de Deus. Estamos na presença santa do Senhor. Não enxerguemos mais o templo físico, aquele templo que foi feito de Salomão e depois na volta de Babilônia. Não, vejamos o templo santo, o corpo de Cristo. Vejamos o Espírito de Deus. Vejamos o Espírito de Deus em cada um de nós e nós como moradas vivas do Senhor. É esse templo a qual nos referimos aqui. A Babilônia, vemos essa carne pecaminosa. Essa é a Babilônia. Toda carne pecaminosa. Quem que é a besta? O homem animalizado, idiotizado, dominado por Satanás. E se ali, no capítulo 16, que diríamos que se horas e horas analisando essa mesma palavra, veremos que o Senhor derrama as pragas deles e sobre as cabeças daqueles que têm a marca da besta. Mas quem tem a marca da besta hoje em dia? Quem tem a marca da besta? O que é o sinal de Satanás?
O sinal de Deus é a igreja. O sinal de Satanás, o que não é a igreja. É muito fácil, mas muitos do mundo vêm para a igreja. É caro. É caro, porque há oportunidade ainda, mas chegará um momento culminante em que não haverá mais. O que está acontecendo aqui é a condenação da Babilônia. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. E do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, o qual já analisamos e vimos. A besta que viste foi e já não há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O Senhor Jesus foi no deserto, foi tentado por Satanás, não foi no deserto? Tentado. Aqui também vemos no deserto, não tem nada no deserto. Satanás lhe leva a um grande monte, a grande pirâmide. Hoje, que muito lá usam, aí se você vê qualquer coisa no supermercado, tem essa pirâmide ali, com diferentes desculpas porque está feita ali. Jogue no lixo, você não sei o quê, né? Vai vendo em todo lugar ali. Quando entra uma cidade, é pirâmide, em todo lugar é pirâmide. Bom, então vemos aqui que a besta que viste foi, já não há de ser, e há de subir do abismo. Vemos que quando Satanás leva Jesus no cume daquele monte, no cume daquela pirâmide, por que pirâmide? Porque dela de cima é como um compasso, que você em volta faz um círculo sobre a terra e domina desde o topo. Satanás faz isso. Na base, a base é todo o povo do mundo que obedece a Satanás, no pecado. Então ali, Satanás levou a Jesus a primeira vez. Satanás dominava no mundo antigo. Dominava. O Senhor o venceu na cruz, caiu, foi ferida na cabeça. A segunda besta é a segunda besta que através dos bestas que está no meio do mundo, ela torna a subir novamente. E a segunda besta lhe dá o poder à primeira besta. Ou seja, é o mesmo Satanás, que dominava sobre o mundo. A besta é o mundo. Mas um mundo bestializado, dominado completamente por Satanás. Mas se vemos em Daniel, vemos as bestas separadas como reino. Elas não formam um corpo, mas aqui no capítulo 13 elas formam um corpo e o dragão lhe deu poder à besta. Então aqui formam um corpo. Então Deus permite e permitirá que a besta, o diabo, o anticristo, forme um corpo para ele num corpo dominar esse mundo. Porque todos adorarão o anticristo, toda a besta, grandes e pequenos, e serão sinalizados por ele. Ou seja, o sinal de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas, o sinal de Satanás será o sinal daqueles que obedecem a Satanás. Então é muito forte, porque aqui estamos vendo como que Satanás, ele domina o mundo. Como Satanás tem sinalizado muitos no meio do mundo que se opõem a Deus, porque é muito claramente como se opõe. Isso eu vejo na mídia todos os dias. Então é muito fácil saber quem tem o sinal de Deus e quem não tem o sinal de Deus. E aqui vemos como esse sinal é na vida, já na vida de muitos. Então vemos nesta palavra que a primeira besta é aquela que Cristo Jesus venceu, o próprio Satanás. E aí temos 2 milênios de pregação do Evangelho. E hoje temos novamente essa culminação da última praga sobre a terra, porque o Senhor já está vindo. Será muito deixado para trás, lamentavelmente. Mas a oportunidade está ali, aqui no Evangelho, para ser recebido como nós o recebemos. A nossa vida é Cristo Jesus. A nossa vida e nossa eternidade com Ele. Nós temos o sinal da promessa.
Aleluia, glória a Deus. Então, por isso não temos que temer ao saber o que Deus revela agora. Somente mais e mais nos é revelado de graça em graça, de glória em glória, como é o poder de Deus agindo nas nossas vidas. E a besta que viste, e foi e já não é, está falando, né? E há de subir do abismo. É muito importante essa palavra, e há de subir do abismo. Então, sobe naquele que atrasa. Tá? E irá à perdição. Não tem jeito. Todo aquele que adorar, ou a besta, por mais poder que ele tenha no meio do mundo, irá à perdição. Não tem poder que possa se opor a Deus. Nem o Satanás, nem com todas as legiões de demônios, nem toda a terra junto. Não adianta criar armamentos sofisticados, coisa pelo estilo. Com Deus não tem isso, não. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos, aqueles que não estão escritos, está vendo que ele separa muito bem aqueles nomes que não estão escritos. Nossos estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, um poder globalizado sobre o mundo inteiro. Algo que vem terrível, visível. Pode ver que há uma relação da destruição e condenação da Babilônia e está falando da besta ao mesmo tempo. Então, uma separação, está vendo? E também está falando de aqueles que não são de Deus, que não têm o sinal de Deus. E o sinal de Deus também está separando a Babilônia totalmente consumida. É a besta que vai subir para o abismo, mas Deus vai destruí-la. Tem um tempo contabilizado por Deus ali, né? Desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que ele e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Lembra que já vimos os 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, ou seja, 7 domínios, 7 poderes. Um domínio que domina sobre toda a face da terra, porque a besta sim, significa todos o povo da terra, porque esses poderes estão sobre toda a terra. 5 já caíram e um existe. Lembremos da mulher do poço lá, que tinha tido 5 maridos, o que não é teu marido, mas Cristo se apresenta como o verdadeiro marido. Então, por dizer assim, quando vemos as bestas de Daniel, vemos 4 bestas. Hoje vemos mais 4 bestas. Ou seja, 5 caíram. Um existe, o sexto homem. Vamos dizer, o homem na carnalidade, o homem natural é que existe. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7 e vai à perdição. Por que dos 7? Por que o 8º? Não falamos dos 4 reinos? Então, 4 reinos da primeira besta ferida, com a ferida mortal, que torna a viver, que a segunda besta dá o poder à primeira besta. Então, se contarmos em questão dos 4 cantos da terra, se contarmos na medida da criação, se contarmos literalmente ali a besta do capítulo 13, vemos e contabilizamos 8, mas é também um dos 7, ou seja, a humanidade inteira. Ou seja, a humanidade inteira faz parte, porque a Babilônia lhe entregou o poder pela prostituição a ela. Mas é o 8º, ou seja, Satanás, e o dragão lhe entregou o poder à besta, como vimos no capítulo 13. Então, tudo está coaligado, tá bom? Entre nações, entre poderes naturais aqui da terra e também as questões espirituais. E diz no 12: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Pode ver que os 10 com a besta receberão como por uma hora, em um momento determinado, um poder absoluto. A besta, Satanás, e os 10 reis, o mundo já
reunido. Tá? Então, o que é? Estes têm o mesmo intento. No versículo 13. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quem? Ou seja, a humanidade inteira. Se você começar a se confrontar em um debate no meio desse mundo, vai ser abordado por diferentes temas. Em todos esses temas, você vai ser criticado, vai ser taxado de fanático, né? Vai ser taxado de ignorante, de arrogante. Então, há uma bestialidade se opondo a essa fé que nós temos. E, obviamente, Satanás tem dado riquezas e poder. Porque se vemos esses homens com esses poderes manifestando-se no meio do mundo, eles têm recursos incrivelmente grandes. São todos riquíssimos. Mantêm o poder na totalidade na terra. Então, vemos como eles lhe entregam o seu reino à besta. Ou seja, Deus derramou o seu Espírito Santo e está derramado ainda. Deus nos recolheu para sermos seus filhos no seu reino único e eterno para todo sempre. Mas eles profanaram o templo, seu corpo, a sua alma, e lhe entregaram a Satanás a sua vida. Então, Satanás passou a ter um lugar para vir aqui na terra. Quando fala de imagem, o que é imagem? Você não faz uma imagem de algo? Mas como que faz uma imagem? Você imagina, cria aqui na mente, fabrica um ídolo ali, e eles, o homem, trará da imaginação do chavismo, trará o que não é. Ou seja, Satanás trará para que ela venha a esse mundo. E onde que Satanás que ele veio? Obviamente que dominando o homem. Por isso que ele vem. A palavra vemos que terá um anticristo, algo que se oporá e algo que não poderá ser destruído pelo homem, mas somente por Deus. Então, a imagem, ele traz a imagem do que não é, ela sobe do chavismo, mas sobe aonde? O homem. É o homem. Ela é sobre o homem. Ela domina o homem. Satanás não quer vir dominar isso aqui, não. Satanás quer vir dominar o homem, porque o homem domina sobre a terra. E uma vez dominando sobre o homem, domina sobre todo o elemento. Ali ele faz um demônio, faz dois, três, não sei. Aí só Deus mesmo para destruir. Então, quando vocês vejam a imagem de Satanás, aquilo que tira a mente é porque ela sobe na mente do homem. Até nos terrenos vemos como eles falam de cavalo para o homem quando eles dominam o homem. Meu cavalo eles falam, não falam? Então, ele sobe, domina, e ali o bestial, o homem transformado em um zumbi, um morto-vivo, vai pelo meio do mundo querendo comer e alimentando o sangue humano. Aqueles filmes que ele faz, ele é todo um reflexo maligno do que vai acontecer, mas o que vai acontecer é muito pior. É pior, é terrível. É terrível. Uma misericórdia, Jesus. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Qual que é a autoridade desse mundo inteiro? Ele comanda sobre o país inteiro, sobre todas as riquezas naturais da terra e sobre todo o domínio também mental, porque a humanidade está sendo operada e manipulada para ser levada a uma nova era. Pode ver que os costumes mudam diariamente e através da informação, através da mídia, todo mundo vai atrás de uma nova era. Uma nova era significa o homem mudar para um comportamento de acordo com a imagem do diabo que está subindo do chavismo. O diabo está fazendo uma manipulação do homem humano para lhe dominar e ele ir a destruir esse mundo. Já está destruído praticamente. Estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Aí está falando diretamente de Deus. Aleluia, Jesus. Glória Eles a não ti, vão Senhor. dominar sobre nós. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Então, está vendo? Deus está falando que eles vão dominar sobre o mundo inteiro, mas sobre nós não. Nós não. Nós somos filhos de Deus. Ninguém toca no Filho de Deus.
Deus. Ninguém toca em nós. Oh, aleluia, Jesus. E disse-me, as águas, aquele versículo que já vimos, que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Pode ver que desolada e nua significa deserto também. Ou seja, o que Satanás vem fazer? Já está terminando. O Satanás vem devorando o homem. Ou seja, se você vê o mundo, por mais pervertido que o homem estiver, ele tem a opção dele se prostituir e não acontecer nada com ele, a não ser perder a vida física e depois vai para o cemitério. Mas eles, muitas vezes, têm até boa sorte, eles têm riquezas no meio do mundo. Eles parece que são protegidos por uma força maligna até no meio do mundo, né? Mas eles aborrecerão a prostituta. Por quê? O único jeito de Satanás perverter alguém é através de deixar de fazer o que você bem quiser. Ele não pervertiu a Eva no paraíso e Adão não escutou através do conhecimento. Então, o que Satanás assopra, deixa fazer você tudo o que ele quiser, e então ele vem em um domínio, vem conquistando e vem desolando e assolando a personalidade do homem. O que diz Deus? Quando virdes a abominação desoladora, que está no lugar que não deve estar, o que significa? A assolação é um enxambre. Lá no capítulo 9 de Apocalipse vai falar que se abre o curso do abismo, sai uma nuvem escura, não diz? Então, é um enxambre que vem assolando, vem cortando, comendo, né? Destruindo. Tudo que é de Deus em vocês, em nós, digamos assim, vamos concluir, o maligno manda suas legiões para corromper o homem até o ponto de ser totalmente consumido, assolado e depois desolado. A Babilônia, um deserto. Depois que é uma assolação, o que acontece? Satanás, onde que deitou Jesus? No deserto. Satanás domina o mundo, mas Deus não vai deixar o mundo para ele, que nós conhecemos agora. Deus vai deixar no deserto. E ali vai vir o fogo contra ele. Porque a vida no meio da terra somos os que temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, pode ver que os 10 chifres, o mundo inteiro reunido na nova era, que viste na besta, e no demônio, aqui no caso, né? O homem zumbi e endemoniado, são os que aborrecerão a prostituta. Por que aborrecerão? Porque querem dominar até somente ele ter um poder sobre a humanidade. Não querem mais que a prostituta ela venha a fazer festa, corromper-se no mundo inteiro. Não, Satanás vai falar em um momento, agora está doendo. Agora já se corromperam, Deus não quer mais você. Já que não quer mais você, eu vou mandar eu nesse bagulho aqui. E vai tomar a direção da terra. Dos homens ímpios, dos homens que têm o sinal do maligno, dele mesmo. Então ele vai dominar por essa razão. Porque primeiro permitiu pecar, e uma vez cometido o pecado gera a morte, e a morte vem e domina sobre o assolado, sobre o desértico coração do homem. E diz, e os de chifre que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua. Por quê? Não deixarão nada. E Deus também jamais nada dará para ele, porque já foi entregue ao maligno. E a comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aí a condenação. Aí eu começo a ver. O que diz em outro lugar da palavra? Que Babilônia será morada de chacais. Será morada de ouriços. Será morada de animais. Quem são esses animais? O demônio. Então a palavra é fortíssima. Pode doer o corpo. Fortíssimo, cara do caramba. Pode você passar por uma tribulação momentânea. Oh, Tribulação, Jesus. eu sei que todos nós vamos com pó. É muito mais que o Senhor tem nos para falar. É muito mais. Mas é a medida que o Senhor tem permitido até agora. É para compreender o que é a Babilônia. Babilônia, a humanidade. Babilônia, cada um de nós na casa.
Babilônia, também aquele que não é de Deus. Babilônia pode se converter? Pode. Mas Babilônia, uma vez transformada e devorada pela besta, já não é mais o corpo de uma prostituta, é o corpo de Satanás. O grupo de 10 é a humanidade inteira. Os 7 reis, o mundo organizado nessa nova Roma no mundo inteiro. A cabeça que leva a mente de toda essa humanidade tola para o inferno, um abismo. Sem retorno, somente Cristo. Somente o nosso Senhor Jesus tem esse poder, como teve esse poder, nós como tem esse poder para nos levar nessa graça, também tem o poder para levar todos aqueles que estão no meio da Babilônia. Sai daí, povo meu, sai da Babilônia, ainda é tempo, é para vocês, para todos nós, para que estejamos fortes, para todos sempre, que sejamos um só no corpo santo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Em nome de não é a Jesus. noiva de Satanás, que vai para a condenação e para o Em nome fogo. de Jesus. Seja bendito, Senhor Jesus. Aleluia. Sempre. Amém. E amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Pode orar, Tânia. Senhor Jesus, amado Deus, todo-poderoso Senhor, bendito, Tu tens o poder sobre todos nós, sobre aqueles que já escutamos Teu chamado e estamos na Tua presença. Tu és nosso Pai, Tu és nosso Deus, nosso Salvador. A graça está sobre nossas vidas. Nós Te seguimos, Te adoramos, nos prostramos a Teus pés, Senhor, Te adorando e Te abençoando, Senhor, porque Tu eres nosso Deus, és o Rei dos Reis. Senhor Deus, também Te pedimos por aqueles que não escutaram a Tua palavra ainda, para que escutem e venham para a Tua Sim, Santa Deus, Igreja. em nome de Para que sejam Jesus. parte do corpo da igreja, da Tua noiva, Senhor Jesus, para que saiam do meio da Babilônia. Abençoa as nossas vidas. Senhor, tira toda a opressão de Em nós. nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, e compadece-te de cada um de nós, para que assim nós e nossos seres queridos, nossas famílias, nossos irmãos no Espírito, todos andemos em graça, em nome do Em Senhor nome de Jesus. Jesus. Aleluia, Amém. Senhor. Glória a Deus.